Boa tarde, Conde. Prazer estar aqui falando com vocês. Inclusive, é importante também a gente vir dizer que a gente respeita o contraditório, né? Eu sou favorável à aprovação do PL. Tem gente que é contrário à aprovação do PL, só que a gente está encontrando uma barreira nessa discussão, porque a grande maioria das pessoas que tem questionado o PL, dito inclusive que não é para aprovar, aparentam não terem lido o PL, porque você pede para citar ali os problemas que eles teriam encontrado supostamente, e eles não apresentam. E o problema que alguns têm levantado, por exemplo, eu vou trazer aqui 4 pontos específicos, porque acho que é o que tem gerado a maior polêmica aí, que é a questão de que qualquer denúncia que for feita no YouTube, qualquer outra plataforma, o perfil ou o canal vai cair porque o Google, porque o Facebook não vai querer assumir a responsabilidade por conteúdos de terceiros. Na verdade, não é isso que está escrito no artigo 16 do PL. Está dito lá claramente que a pessoa vai fazer a denúncia, se tem um conteúdo inapropriado, e vai ter uma caixa de justificativa, a pessoa vai ter de justificar a denúncia, e aí o Google vai ter de se posicionar, o Facebook vai ter de se posicionar, seja lá qual for a plataforma, e terá de tirar o conteúdo, se ele for inapropriado, em até 48 horas. E a pessoa que teve o conteúdo retirado ainda vai ter o direito ao contraditório, terá 30 dias ali ainda para serem discutidas se o conteúdo era ilegal, se não era ilegal, se era errado, se não era errado. Por exemplo, eu tomei um strike recentemente da Band, mesmo seguindo todas as recomendações estabelecidas no que diz a Lei de Direitos Autorais no artigo 46, que inclusive é uma das leis que está citada no PL. E o YouTube me deu o strike no canal de notícias que eu tenho chamado Folha Democrata, e a gente não consegue recorrer, porque como o conteúdo dessas empresas normalmente que cuida de material digital é separado, por exemplo, quem cuida dos materiais digitais da Band é uma empresa chamada Vibra. E aí você manda um e-mail para eles e eles não respondem, porque não depende do YouTube para tirar esse strike, depende da Vibra. Então, mesmo eu seguindo todas as recomendações, eu já entrei, inclusive, em contato com eles, explicando o que está escrito na Lei de Direitos Autorais, que eu não infringi nenhuma regra, eles simplesmente não respondem, e hoje, como o YouTube não cuida exatamente disso, o meu canal tomou esse strike. O outro ponto, Conde, que é outra mentira que tem sido levantada, é o que está presente no artigo 31 e 32 do PL. No artigo 31, fala sobre a questão de você não poder, supostamente, é o que estão dizendo aí, né, utilizar materiais de terceiros, como textos, imagens, vídeos ou áudios. O que o artigo 31 do PL diz é que é o seguinte: estes materiais, eles ensejarão remuneração ou pagamento de direito autoral, inclusive como já está escrito na Lei 9.610 de 98, que é a Lei dos Direitos Autorais, só que as plataformas não cumprem. Não é o PL que está inventando essa lei, de que vai ter de pagar se alguém... Eu vou usar até uma linguagem mais ríspida, para talvez para que fique bem claro para o público. Só vai pagar a remuneração desses materiais quem roubar o conteúdo de terceiros, como acontece lamentavelmente hoje, sem atribuir crédito. Porque lá no artigo 46, Conde, da Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, que inclusive é a que está citada no parágrafo 1º do artigo 31 do PL 2630, lá diz claramente que será necessário consultar essa lei, e lá no artigo 46 está dizendo lá quais são as exceções que a gente pode utilizar sem pagar royalties, né, sem infringir as diretrizes de direitos autorais ou conexos. Por exemplo, eu posso utilizar um material de um site que não seja através de paywall. Por que não pode ser paywall, né? O paywall é aquela informação que sobe na tela ali, que você precisa pagar para acessar. Porque esse conteúdo ele é sob demanda. A lei de direito autoral, independente de o PL ser aprovado ou não, já diz que não pode pegar esse material que é pago e publicar, porque ele é protegido por direito autoral. Já os materiais que são públicos, que estão, por exemplo, na página do DCM, por exemplo, o material original do DCM, o material original do TVT, por exemplo, que é um material original que eu entrei lá e vi, não tem paywall. Se eu seguir o que está dizendo o artigo 46 da Lei de Direito Autoral, eu vou poder fazer a mesma divulgação do material. Quais são as exigências, Conde? Citar o autor da matéria ou do artigo, citar o veículo que foi extraído e o título.
O que é que acontece hoje? Agora a gente vai para o artigo 32, que é o de maior polêmica, porque fala da questão de empresas profissionais e que seria a Globo. E não é nada disso. Lá no final do caput, inclusive se a gente pudesse mostrar aqui, seria melhor, porque a gente mataria a cobra e mostrava o pau para o público, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. O que diz lá é o seguinte, que a busca da legal... Porque o artigo 32 se refere a uma coisa, Conde, ao jornalismo profissional. Não se refere ao produtor de conteúdo de humor, ao produtor de conteúdo de coreografias de danças, ao produtor de conteúdo que faz, por exemplo, react, ao produtor de conteúdo que faz covers na plataforma. O artigo 32 fala de jornalismo profissional. E olha o absurdo, Conde. O que tem lá dizendo é o seguinte: as empresas que são consideradas de jornalismo profissional, quem são essas empresas, Carlito? Que inclusive terão direitos de receber remuneração quando o seu conteúdo, e eu vou usar a palavra certa para que o público entenda, for roubado por alguém, e esse roubo não incluir, por exemplo, crédito, e a pessoa ganhar dinheiro em cima dessa propriedade que tem direito autoral. O que está sendo dito no PL, no artigo 32, é o seguinte, que as pessoas que constituem pessoa jurídica, mesmo que seja um MEI, Conde, e que exerça o trabalho de forma de jornalismo profissional. O que é o jornalismo profissional, Carlito? É a Globo? Não. Segundo o PL, o jornalismo profissional é jornalismo profissional que toque em assuntos ou em meios de comunicação nacional, jornalismo profissional local, estadual, jornalismo ou regional, né, como está no PL, jornalismo profissional local e jornalismo profissional como o nosso, que é o jornalismo profissional independente. Como é que o Conde vai ser considerado jornalista independente? O Conde precisa produzir material original, ou seja, não roubar material na íntegra de ninguém, podendo, inclusive, Conde, fazer citação, de acordo com a matéria publicada pelo Conde no portal do Conde. Vai poder fazer a citação do mesmo citação, jeito. Só autocitação? Não, eu estou dando um exemplo, né? Eu, Carlito Neto, escrevendo um artigo e botando lá no portal do Conde, ele citou... Assim, de acordo comigo mesmo, eu quero dizer isso. Não é isso. Não, pode ser citação de terceiros. O que é que acontece hoje? Para as pessoas entenderem a gravidade do que está acontecendo. Tem um determinado meio de comunicação, eu não estou aqui para atacar ninguém, por isso que eu não vou citar nenhum meio de comunicação, mas que faz parte do nosso campo, em que o criador de conteúdo desse portal e também do canal no YouTube, ele faz o seguinte, ele tem um site chamado Bolinha News, por exemplo. E aí o Conde está aqui na TVT e tem uma coluna que o Conde faz, por exemplo, pesquisas, faz reportagens investigativas e divulga. O que é que o Bolinha News faz, Conde? Ele configurou lá no aplicativo dele do site para ele republicar todas as matérias da coluna do Conde. Mas não é tipo fazer uma citação que o Bolinha News escreveu um artigo e citou o Conde. Ele copia toda a matéria do Conde, joga exatamente como o Conde escreveu na TVT, lá no portal Bolinha News e coloca lá, fonte, TVT. Só que o artigo 46 da Lei de Direito Autoral diz que a citação não pode e nem deve ser assim. O que está acontecendo é que está tendo um roubo de propriedade intelectual de terceiros, ou um roubo de direitos autorais ou conexos, que as pessoas estão agora incomodadas. Por quê que estão incomodadas agora? Porque hoje quem tem de correr atrás disso sou eu, Conde. Sou eu que tenho de descobrir, por exemplo, quais sites republicaram o meu material sem me dar o crédito, e entrar na justiça e solicitar o royalties, porque é um direito meu. Com a plataforma, ela vai ser obrigada a monitorar quem está publicando conteúdo roubado.